Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de sábado. Cara, vou te falar, hein? Tivemos jogos pra caramba nesse sabadão, tivemos jogos extremamente polêmicos, né? Tivemos jogos muito bons, então separei aqui os principais destaques de cada partida pra gente comentar nesse vídeo. Antes de tudo, 3 coisas eu quero pedir pra você. A primeira, deixe seu like. A segunda, se inscreva no canal. E a terceira, comenta aqui o seu sem vergonha. O que você fez nesse sabadão que eu quero saber. O que você fez nesse sabadão maravilhoso, hein? Comenta aqui, que eu sou um cara curioso, né? Eu gosto da fofoca, então comenta aqui o que você fez, fechou? Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Houston Rockets por 117-114 contra o Detroit Pistons, né? Apesar do Pistons ter tido um ótimo perímetro no primeiro tempo, onde meteu 8 de 19, o Houston conseguiu ir para o intervalo na frente. E no segundo tempo, Eric Gordon e Kenyon Martin trataram de manter o Houston na liderança e o Rockets conseguiu a sua 12ª vitória, enquanto o Pistons teve sua 38ª derrota. Houston venceu um adversário direto, né, pelo troféu Victor Wembanyama, né, cara? Destaque do jogo foi o Eric Gordon, que meteu 24 pontos e 7 assistências. E eu quero levantar a seguinte questão: quando é que o Eric Gordon vai ser trocado? Porque, pelo amor de Deus, hein, tá fazendo hora extra já no Houston Rockets. Pelo amor de Deus. Chicago Bulls, cara, encarou o Orlando Magic e conseguiu uma grande vitória por 128-109, né, cara? O ataque do Bulls ontem foi sensacional. Conseguiu meter mais de 30 pontos em 3 quartos. Só fez menos de 30 pontos no primeiro quarto, cara. Então, volume muito alto de jogo, o que não permitiu com que Orlando conseguisse sonhar com a vitória, né, cara? O Bulls conseguiu a sua 23ª vitória, Orlando sua 31ª derrota, e os destaques dessa vitória do Bulls foram a dupla, né, DeMar DeRozan e Zach LaVine, ambos com 32 pontos, combinaram para 64 no jogo, cara. Realmente impressionante o volume de jogo que os dois tiveram ontem. Los Angeles Clippers encarou o Atlanta Hawks e com uma ótima performance da dupla Kawhi Leonard e Paul George, o Clippers conseguiu vencer por 120-113, né, cara? O Clippers teve um ótimo aproveitamento no ataque, conseguiu chutar muito bem do perímetro. Red Jackson, inclusive, veio muito bem do banco, enquanto o Hawks não chutou bem no perímetro, teve um aproveitamento bem baixo, e o banco do Hawks não ajudou muito, né? O Atlanta até que conseguiu pressionar em alguns momentos, só que o Clippers foi muito melhor coletivamente, e tendo o Kawhi e o Paul George muito bem, o Clippers realmente controlou muito bem a partida até o final, né, cara? O Kawhi fechou o jogo de ontem com 32 pontos e 5 bolas de 3, enquanto o Paul George meteu 3 bolas de 3 e fechou com 23 pontos, né? O Clippers consegue sua 5ª vitória seguida e a sua 28ª na temporada. Clippers crescendo muito nesse mês de janeiro, hein? Crescendo demais, obviamente, por conta, né, do Kawhi estar tendo mais sequência, né? Porque a partir do momento que você tem um jogador do nível do Kawhi conseguindo jogar com constância e conseguindo ter grandes atuações, automaticamente as vitórias vêm, né? Então o Clippers está usufruindo, né, desse Kawhi Leonard consistente. Que bom, né, que o Kawhi está conseguindo ter sequência. Eu fico muito feliz mesmo. Minnesota Timberwolves, cara, conseguiu mais uma vitória, dessa vez contra o Sacramento Kings, cara. Meteu 117-110. O Sacramento fechou muito bem o primeiro tempo, metendo 38 pontos no segundo período e foi pro intervalo na frente. Só que no segundo tempo, o Anthony Edwards, cara, engatou uma 5ª marcha, foi simplesmente absurdo no ataque e com 26 pontos fez com que Minnesota reassumisse a liderança e controlasse muito bem até o final, né, cara? Minnesota conseguiu sua 27ª vitória e Sacramento sua 21ª derrota. Destaque do jogo foi Anthony Edwards, 34 pontos e 10 rebotes pro Anthony Edwards, que também tá tendo um mês de janeiro
muito forte, cara. Muito forte mesmo. Tá aparecendo um pouquinho mais, né? O Anthony Edwards. Eu acredito que se Minnesota tivesse tido uma temporada melhor até aqui, Anthony Edwards estaria no All-Star. Porque, infelizmente, a oscilação do Minnesota acabou, sabe, apagando um pouco da ótima temporada do Anthony Edwards. Washington Wizards encarou o New Orleans Pelicans e conseguiu sua 5ª vitória seguida, cara. O Wizards meteu 113-103. Seguinte, né? No primeiro tempo, o Washington Wizards teve um Daniel Gafford com muito volume dentro do garrafão. Foram 14 pontos e graças a ele, obviamente o banco também do Wizards foi muito bem, o Wizards conseguiu ir para o intervalo com 9 pontos de vantagem. No segundo tempo, o Pelicans até que deu uma pressionadinha, mas por conta da ausência do Valanciunas, né, que acabou sendo ejetado depois de dar uma cotovelada na cara do Taj Gibson, o garrafão do Pelicans ficou muito vulnerável e o Wizards atacou muito pelo garrafão e conseguiu segurar a sua vantagem até o final. O Wizards conseguiu sua 5ª vitória seguida e a sua 23ª na temporada. Cabe destacar o Daniel Gafford, né, que meteu 21 pontos, 12 rebotes e 5 bloqueios. Grande atuação do Daniel Gafford. Phoenix Suns encarou o San Antonio Spurs e de uma forma mais difícil, né, do que era esperado, o Phoenix conseguiu vencer por 128-118, mas teve que ir pro overtime. Seguinte, o Phoenix teve 3 quartos muito bons. O Phoenix construiu bem sua vitória até o terceiro quarto. Só que aí no quarto período, onde era pro Phoenix só controlar o jogo, o Phoenix perdeu o jogo, perdeu o controle da partida. O San Antonio teve muito mais volume do que o Phoenix e com a parcial de 34-23, o Spurs conseguiu forçar o overtime. Mas no overtime, Chris Paul e Mikal Bridges assumiram o protagonismo, cada um meteu 8 pontos e o Phoenix conseguiu garantir a sua 26ª vitória, enquanto o San Antonio teve sua 36ª derrota. Destaque do jogo foi Chris Paul, né, cara, que desde que voltou de lesão, tá jogando o fino da bola. Ontem foram 31 pontos, 7 rebotes e 11 assistências pro Chris Paul, que foi crucial para a vitória do Suns ontem. Utah Jazz encarou o Dallas Mavericks sem Luka Doncic e conseguiu vencer, cara. Utah meteu 108-100. No primeiro tempo, o Jazz teve um volume muito maior do que o Dallas, conseguiu ir para o intervalo com 18 pontos de vantagem. No segundo tempo, Spencer Dinwiddie e companhia até que conseguiram fazer o Dallas produzir bem, mas a vantagem que o Utah abriu foi muito grande, o que facilitou com que o Jazz mantivesse a vantagem até o final, né? O Utah conseguiu sua 26ª vitória, deixa de ter campanha negativa, enquanto o Dallas teve sua 25ª derrota. Destaques da partida foram Lauri Markkanen com 29 pontos e pelo lado do Dallas, o Spencer Dinwiddie, né, que substituindo o Luka, meteu 35 pontos e 8 assistências, tá bom? Toronto Raptors encarou o Portland Trail Blazers e conseguiu uma vitória bem tranquila, né, cara? O Raptors meteu 123-105 num jogo que foi decidido no primeiro quarto. Porque no primeiro quarto, o Blazers entregou a vitória de bandeja pro Raptors, porque o Blazers foi simplesmente ridículo, horrível no primeiro quarto. Portland meteu apenas 14 pontos no primeiro quarto, sendo que nenhum jogador do Portland teve mais de 3 pontos. Nenhum jogador do Portland teve mais de 3 pontos no primeiro quarto. O Raptors, que fez um primeiro quarto bem assim, bem tranquilo, nem pressionou tanto, conseguiu meter 23 pontos de diferença, o que fez com que o Toronto jogasse o resto da partida muito tranquilo, com o regulamento debaixo do braço e em nenhum momento foi pressionado. Toronto conseguiu sua 23ª vitória e Blazers a sua 26ª derrota. O destaque da partida foi o Precious Achiuwa, que meteu 27 pontos e 13 rebotes. Mas assim, cara, que atuação horrível do Blazers. Horrível mesmo a atuação do Blazers ontem, cara. Foi até vergonhoso, diria eu, porque foi muito mal. Bom,
Falando agora sobre Denver Nuggets e Philadelphia 76ers, né? Tivemos ontem o duelo dos melhores pivôs da NBA e o Joel Embiid venceu o duelo, né, cara? Graças a uma atuação magistral de Joel Embiid, Philadelphia venceu por 126-119. No primeiro período, o Denver conseguiu ter mais volume de jogo, né? O próprio Jokic, juntamente com Jamal Murray e Michael Porter Jr. foram muito bem e fizeram com que o Denver abrisse 9 pontos de vantagem no primeiro período. No segundo período, o Sixers teve um bom início, conseguiu cortar a diferença para apenas 2 pontos, só que quando o Jokic e o Jamal Murray voltaram do banco, os dois fizeram com que o Denver voltasse a abrir 10 pontos e fez com que o Nuggets fosse para o intervalo, vencendo por 73-58. Um placar bem alto. O Denver, cara, no primeiro tempo, conseguiu 10 bolas de 3, 18 assistências e 4 jogadores tiveram mais de 10 pontos, cara. Realmente, coletivamente, o Denver foi muito superior. Philadelphia teve um Joel Embiid muito bem, só que parou por aí, né, cara? O restante do time do Philadelphia não teve um volume muito bom de jogo. O Harden até que foi bem, mas poderia ter ido melhor. No terceiro período, aí o Philadelphia começou a controlar a partida, né? O Embiid teve um terceiro quarto fantástico, né? Teve um início, né, muito bom. E de cara conseguiu cortar a diferença para apenas 4 pontos. Depois de algumas bolas muito boas do Michael Porter Jr., o Denver retomou a vantagem. Só que aí, na reta final, nos últimos 2 minutos, Philadelphia engatou uma sequência muito boa que contou com 2 bolas de 3 do Niang, uma and one maravilhosa do Embiid e uma jogada, né, de 3 pontos, né, no lance livre do Joel Embiid também, cara. Depois dessa sequência, o Philadelphia conseguiu diminuir a diferença para apenas 3 pontos. E aí, no quarto período, o Embiid botou o time nas costas, conseguiu dominar completamente o garrafão, né? Inclusive o Jokic foi trancado no quarto período e depois de uma bola de 3 na cara do Nikola Jokic nos segundos finais, o Embiid conseguiu sacramentar essa grande vitória do Philadelphia, 126-119, 32ª vitória dos Sixers na temporada, enquanto o Denver teve sua 16ª derrota. Destaque do jogo foi Joel Embiid, né, cara? Simplesmente o Embiid meteu 47 pontos, 18 rebotes, 2 bloqueios e ainda meteu 4 bolas de 3, cara. A verdade é que o Embiid botou o Jokic no bolso. Botou o Jokic no bolso, cara. Foi impressionante o domínio do Joel Embiid no jogo de ontem, cara. Realmente foi impressionante. Falando agora sobre a batalha de Nova York, né? Ontem Brooklyn Nets e New York Knicks se enfrentaram e pela 9ª vez seguida o Brooklyn Nets venceu o New York Knicks, cara. 122-115. O Brooklyn, cara, teve um primeiro tempo muito forte, foi muito superior ao Knicks, principalmente por conta do perímetro, né, cara? O Brooklyn chutou muito bem para 3 pontos, foram 11 bolas de 3 convertidas. Royce O'Neal e o Watanabe estavam com a mão quente, né? Os dois combinaram para 6 bolas de 3. E o Knicks não conseguiu se criar na partida, também por conta do Claxton, né? Que teve um ótimo trabalho protegendo o garrafão. Dessa forma, o Nets conseguiu ir para o intervalo, vencendo por 62-49. No terceiro período, o Knicks conseguiu, sabe, cortar a diferença para 7 pontos depois de uma ótima sequência do Jalen Brunson nos 2 minutos finais. Só que aí, no quarto período, apesar do Knicks ter conseguido pressionar, ter conseguido até cortar a diferença para 3 pontos, o Knicks não conseguiu empatar. Por quê? Porque o Kyrie Irving foi simplesmente bizarro, né? O rei do último quarto apareceu novamente e com 21 pontos no quarto período, o Kyrie tirou toda a esperança do Knicks de vencer o jogo, cara. Foi impressionante. Inclusive, o Kyrie meteu 2 bolas de 3 na reta final do jogo, que foi coisa de maluco, cara. Foi coisa de maluco, cara. Impressionante que o Kyrie jogou e graças a ele, o Nets conseguiu garantir a sua 30ª vitória na temporada, enquanto o Knicks teve a sua 24ª derrota. Destaque do jogo, Kyrie Irving, né, meus amigos? 32 pontos, 9 assistências e, como eu disse, 21 pontos no quarto período, cara. Na boa, Kyrie no quarto período é assustadoramente bom, cara.
É bizarro, cara. Eu até falei na análise desse jogo de ontem que o Kyrie precisa ser estudado, né? Porque ele parece que ele leva os 3 primeiros quartos sempre no banho-maria e no quarto período ele resolve acabar com o jogo. É impressionante. Eu queria um dia fazer essa pergunta pro Kyrie. Kyrie, você joga na marcha lenta nos 3 quartos só pra dar chance pro adversário? Porque não é possível. A impressão que passa é essa, que ele tenta dar uma chance pro adversário ganhar o jogo. Aí quando o adversário não aproveita, ele mata os caras no quarto período. É realmente incrível o que o nosso maluco faz no quarto período. E para fechar a análise, vamos aqui falar sobre o grande jogo de ontem, que foi Celtics e Lakers, né? O maior clássico da NBA. Terminou com uma vitória do Celtics por 125-121, mas uma vitória que foi manchada por um erro grotesco da arbitragem. Vamos lá. Primeiro período, o jogo foi bem equilibrado, nenhuma equipe conseguiu se impor totalmente na partida. De um lado, o LeBron foi muito bem pelo Lakers, teve um ótimo volume de jogo, e do outro, o Jaylen Brown também foi muito bem. O Celtics, inclusive, teve um problema muito grande no perímetro, né? O Celtics não chutou bem, chutou apenas... chutou, se eu não me engano, 4 de 15 no primeiro período. No segundo período, o Celtics conseguiu abrir 7 pontos de vantagem nos 2 minutos iniciais, só que aos poucos o Lakers foi começando a gostar do jogo. LeBron, Hashimura, Lonnie Walker foram muito bem, e quando o Anthony Davis entrou na rotação, aí o Lakers dominou completamente, meteu uma run de 10-0 e conseguiu virar a partida e foi pro intervalo vencendo por 6 pontos. No terceiro período, tendo um Jason Tatum bem mais produtivo, inclusive o Tatum teve um primeiro tempo bem abaixo, mas foi muito bem no terceiro quarto, o Celtics conseguiu controlar bem a partida. O Tatum foi muito bem, o Lakers não teve resposta pro Tatum, e depois que o Jason Tatum meteu o seu 15º ponto, o Celtics conseguiu virar o jogo nos 2 minutos finais. E aí, chegamos no quarto período, no polêmico quarto período. Vamos lá. O LeBron, em 3 minutos, botou o Lakers 6 pontos na frente. Só que, mesmo tendo um volume baixo ofensivo, o Celtics se aproveitou de algumas tijoladas que o Lakers deu no ataque e conseguiu virar o jogo, né? Conseguiu pegar a liderança de novo aos 3 minutos com a bola do Malcolm Brogdon. O Lakers retomou a liderança depois de uma bola de 3 do LeBron, só que depois de uma bandeja do Jaylen Brown, faltando 1 minuto e meio para terminar, o Celtics voltou a liderar o jogo, né? Realmente os minutos finais foram uma trocação danada. O Patrick Beverley meteu uma bola de 3 fantástica que voltou a colocar o Lakers na liderança faltando 40 segundos. Só que aí, no lance livre, o Malcolm Brogdon empatou o jogo de novo. E aí tivemos um dos lances mais emblemáticos do jogo de ontem, que foi uma rebodanque simplesmente absurda do Patrick Beverley, faltando 18 segundos, cara. Ele meteu uma rebodanque bizarra que deixou até o LeBron James, sabe, extasiado, e botou o Lakers na frente faltando 18 segundos. Só que o Patrick Beverley foi do céu ao inferno em poucos segundos, porque depois dele meter essa rebodanque maravilhosa que estava dando a vitória pro Lakers, ele fez uma falta idiota no Jaylen Brown, que depois de conseguir a cesta, ainda foi pro lance livre e empatou o jogo no lance livre. E aí tivemos o lance capital, né? O lance capital da partida, que foi, na última posse, o LeBron pegou a bola, foi pra infiltração, e quando ele subiu pra bandeja, o Jason Tatum, ele deu aqui, ó, uma machadada no braço do LeBron, que impediu com que o LeBron completasse o movimento. Na análise que eu fiz desse jogo de ontem, eu mostrei o lance pra vocês. E é muito nítido que o Tatum, ó, dá uma machadada no braço do LeBron. Só que a arbitragem resolveu não marcar. O árbitro que estava de frente do lance não marcou. Simplesmente não marcou a falta. O que deixou o LeBron extremamente revoltado e fez com que o jogo fosse pro overtime. Eu já falei sobre esse lance no vídeo que eu fiz ontem sobre o jogo, mas eu vou falar aqui de novo. Pra mim, foi o lance mais vergonhoso da temporada. Foi o erro mais grosseiro, o erro mais
sabe, bizarro da arbitragem nessa temporada, porque a falta foi muito nítida e foi na cara do árbitro. Foi ridículo, cara, foi ridículo. Pra mim, esse lance ilustra muito bem o que tá sendo a arbitragem da NBA nessa temporada. Uma piada. Uma piada. Uma piada. Bom, a arbitragem não marcou essa falta clara e o jogo foi pro overtime. E aí no overtime o Lakers estava extremamente cabisbaixo, tava com a moral lá embaixo. O Celtics, que não tinha nada a ver com isso, conseguiu abrir vantagem. O Jaylen Brown foi muito bem, meteu 10 pontos no overtime. E o Celtics conseguiu garantir a vitória. Mas infelizmente, esse jogo vai ficar marcado não pela atuação absurda do LeBron de 41 pontos, não pela ótima performance do Jaylen Brown nos momentos decisivos, onde ele chamou o jogo. Esse jogo vai ficar marcado por um erro, sabe, assim, bizarro, um erro absurdo, um erro ridículo, vergonhoso da arbitragem. Foi um erro ridículo, cara. Ridículo. Ridículo, cara. Mas bom, Celtics conseguiu a vitória, foi sua 36ª vitória, e o Lakers sua 27ª derrota. Na boa, cara, eu achei ridículo. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse lance, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre esse jogo, que tá aqui no canal. Mas bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dos jogos, qual o jogo mais chamou sua atenção, qual foi o melhor jogo, na opinião de vocês, comentem aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter o link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de stream de jogos da liga. Lá você assiste todos os jogos que você quiser e se cadastrando usando esse link, você consegue assistir todos os jogos por 7 dias totalmente gratuitos e ainda tem desconto para assinar o plano mensal e anual. Então, aproveite essa oportunidade. Fechou? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Domingão tá só começando, então fica ligado no canal. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.